Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade no Eurodólar, o resultado das minhas operações com o Reversion Profit Method. Tá aí a análise de tendências do Eurodólar, dia 26/11/2012, acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui em nosso site, caso você deseje receber um vídeo inédito de 10 a 15 minutos todos os dias no seu e-mail, com nossos resultados e nossos segredos e técnicas resumidas, você se cadastra aqui por este link ou nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e o YouTube, tá? Bom pessoal, então hoje a gente tomou 3 stops, então a gente terminou negativo. Minha frequência operacional são 3 vezes, 3 tentativas, e 3 tentativas é limitado porque, simples, manejo de risco é afetado por frequência operacional. Se você acerta por meio de alguma estratégia que te dê lucros gigantes, mas a sua frequência operacional é ilimitada, ou seja, eu vou operando assim que vai dando sinal e ponto final. E assim que o trade system ou a estratégia vai me indicando para comprar e para vender, certo? Se você perde dezenas e dezenas de vezes, mesmo 0,3%, que é o nosso manejo de risco, quando você ganhar aquela operação que vai te dar um lucro gigante, não será suficiente para você recuperar todos os prejuízos. Então, a frequência operacional afeta o manejo de risco, sim, é comprovado isso, eu provo isso nos meus vídeos e também no meu curso Trader Profissional Avançado, tá? Então, eu fiz 3 operações, parei, tá? E foram 3 stops hoje, tá? Então, o meu dia ele começou, tá? A partir dessa linha, que é mais ou menos 10 horas da manhã, certo? E aqui, por exemplo, a gente teve um sinal. A gente tem o indicador Reversion Profit, composto pela Price Trend Line em linha azul. A Profit Line é o all line superior, que está lá em cima. Essa aqui é o all line inferior, né? Então, a gente vê aqui, ó, pessoal, que aqui nós temos um sinal de compra. Ou seja, 1 centavo acima da máxima desse candle aqui, que é quase... Para dizer a verdade, se o corpo tivesse um pouco mais no meio, seria um doji, mas não é não. Mas 1 centavo acima da máxima, entrada operacional. E 1 centavo abaixo da mínima é o stop loss na Price Trend Line, que é a linha azul. Certo? Então, nessa operação aqui, pessoal, nessa operação aqui, o que a gente teve? Veja, tá, que 1.2969 compra, 1.2962 stop loss na venda, 7 pips de stop, tá? E o meu risco máximo do meu manejo de risco é 0,3%, ou seja, para um capital de 10 mil dólares, 30 dólares, certo? Então eu entrei com 38 mini lotes. Por que eu alavanquei até 38 mini lotes? Porque o meu risco, através da técnica de manejo de risco inteligente, me permitiu alavancar até 0,3%, até 30 dólares. Ou seja, o meu risco nessa operação estava menor, 7 pips. Porém, eu posso alavancar até 38 mini lotes. Esses cálculos de todas as operações foi feito através do manejo de risco veloz. Porque no day trade você está operando, você não tem tempo de ir na planilha preencher, porque o trade vai embora e você perdeu o trade. Então é impossível você usar esse manejo de risco inteligente e alavancagem inteligente, que é muito poderoso, sem uma técnica veloz para fazer isso. Agora, existem manejos de risco vagabundos que ensinam por aí, que você simplesmente calcula lá de cabeça, porém é um manejo de risco sem fundamento nenhum, certo? Agora, esse manejo de risco complexo, para você executá-lo, eu tive que desenvolver o manejo de risco veloz. E contingência de boletas também, para caso falhe a ordem de start de compra, você entra com a mercado e quando você não dá tempo de preencher o start de compra, você entra a mercado também. Existe toda uma técnica de contingência. Então, todas as ordens foram feitas pelo manejo de risco veloz, foi perfeito hoje. Aqui foi uma entrada, a gente tomou stop, certo? Aqui não foi uma entrada, porque aqui era um topo ainda, certo? E aqui o preço ele passou a assumir uma tendência de baixa, uma pressão de venda, porém o mercado ele ameaçou a ir para baixo, a fazer topos de fundos descendentes, não fez, né? E aqui ele fez um topo, a gente vê aqui tem claramente um topo, um pivô de alta, certo? E a gente tem aqui também o rompimento desse topo, ou seja, nós temos uma possível condição de movimento e pressão de compra significativa aqui. Então eu fiz a compra aqui, certo? De acordo com a análise, exatamente na Price Trend Line, 1 centavo acima da máxima foi a entrada operacional, 1 centavo abaixo da mínima desse candle foi o stop loss, né? Do candle que está próximo da Price Trend Line. Utilizamos a alavancagem inteligente, compra 1.2968, venda 1.2962, sendo que 43 mini lotes, tá?
foi permitido fazer alavancagem até 43 mini lotes para 6 pips de stop, certo? Então, alavanquei sem aumentar o risco de 0,3%, ou seja, alavancagem inteligente. A gente alavanca até um certo ponto, a gente maximiza nossos lucros se ganharmos, mas mantemos o mesmo risco, tá? Então, esse é o grande poder do Trade System. Infelizmente, também fomos estopados. E a terceira operação que me permitiu fazer uma grande alavancagem de 61 mini lotes, tá? Que estava aí com 4 pips. Só uma correção, foi 43 mini lotes, tá? Não foi 61 mini lotes, não. Foi 43 mini lotes aqui, tá? Entrada 1.2967, comprado e venda 1.2961. Foi essa operação aqui, certo? Que a gente fez. E logo em seguida voltou tudo e estopou a gente. Então a gente vê claramente que hoje foi um dia ruim. Fiz 3 operações, parei de operar porque a frequência, vocês já sabem, afeta o manejo de risco. E se eu continuasse a operar, eu teria feito essa operação, tinha perdido mais vezes. Tinha feito essa operação vendida, tinha perdido de novo. Então se ficar o dia inteiro consolidado, eu vou tomando um monte de stop e vou ter prejuízos grandes. Porque mesmo perdendo um pouquinho, 0,3, se eu perco um monte de vezes, eu vou quebrar. Então existe uma frequência máxima para cada estratégia operacional. Então 3 tentativas por dia, quem faz day trade, por esse Trade System aqui, quem já comprou o curso, realmente é o ideal. E comprovado estatisticamente. Mas se você tem qualquer Trade System, é importante para você melhorar seu manejo de risco, ou se você está perdendo dinheiro, é importante que você reveja o conceito de frequência operacional, porque vai afetar seu manejo de risco e você pode perder muito dinheiro. Certo? Então a gente vê aqui claramente que a gente tem um triângulo aqui também, né? Que eu não gosto muito de analisar essas figuras, porque eu não preciso, tá? Mas a gente vê claramente que tem um triângulo aqui que indica uma consolidação, certo? Então, não tem como operar. E eu também não opero o rompimento de triângulo porque nossa metodologia não acredita nisso. E também pelo triângulo a gente vê que é um pouco armadilha, porque aqui, por exemplo, estava dando um triângulo, né? Daí rompeu para baixo. Daí indicaria que ia para baixo. Daí depois rompeu para baixo de novo. Daí foi um pouquinho para baixo, depois voltou. Então o triângulo, eu poderia traçar um triângulo aqui agora, né? Então o triângulo é algo que você muda toda hora, então é ambíguo, né? Mas assim, depois que passou, depois de um tempo, analisá-lo como consolidação, tudo bem. Mas analisar ele para operar, eu não gosto não, tá? Por causa da ambiguidade dele. No nosso curso Trader Profissional Avançado, nós mostramos exemplos claros de que os triângulos, eles enganam o trader por causa da ambiguidade deles quando ele é feito em tempo real. Mas quando ele é feito no passado, como eu fiz, é lindo. Mas em tempo real, você vai fazendo ele, realmente fica muito difícil, porque ele erra muito, certo? Bom, pessoal, agora analisando a tendência do gráfico diário usando a técnica de análise fractal do Reversion Profits. Então, a gente já tinha falado, né, no dia passado que a tendência era de alta porque o preço estava acima da Price Trend Line. A gente pode ver aqui que deu um sinal de compra aqui no passado. Tá? E várias vezes no passado também aconteceu esse sinal de compra. E a gente teve grandes movimentos de alta, certo? Quando o preço estava acima da Price Trend Line. Então, acima da Price Trend Line é a tendência de alta. Então, aqui, por exemplo, está acima da Price Trend Line. O preço está ganhando força, certo? Então, a gente tem uma tendência de alta, certo? No gráfico diário. Não dá para a gente entrar no gráfico diário agora. A gente tem que esperar o preço voltar para a Price Trend Line para estar entrando comprado. Pelo gráfico de 60 minutos... como o diário, que é o pai dos 60 minutos, porque ele manda nos 60 minutos, porque ele é um gráfico mais forte. Então a gente pode estar operando comprado também no gráfico de 60 minutos, usando a Price Trend Line dos 60 minutos. E toda a tecnologia Reversion Profits também, certo? Então, o que eu posso fazer agora? Nada, né, para operação de trade no diário, porque o preço ele precisa voltar para a Price Trend Line, porque temos que ter a disciplina e operar na hora certa. Então, não existe aquela história de toda hora é a hora de entrar no mercado. Eu posso estar operando contra a tendência, ou a favor da tendência, consolidação, triângulos e tal. Não, existe uma hora certa para entrar no mercado e principalmente também ter uma frequência de operações, porque isso vai afetar o manejo de risco. Eu canso de falar isso. Lembrando que as técnicas, tanto de manejo de risco aqui, mostrado em resumo aqui para vocês,
só pode ser usada realmente no day trade. No swing trading é uma outra frequência, outras técnicas que você vai usar, certo? Então, pessoal, o interessante do curso Reversion Prophecy é o seguinte, se você não sabe nada sobre Forex, você pode vir aqui na nossa página de internet, certo? Você vem aqui, Reversion Prophecy, e aqui você abaixa o livro gratuito do Reversion Prophecy sobre o mercado Forex, onde tem conceitos, fórmulas secretas que até eu desenvolvi para fazer cálculos. E ele também foi um e-book desenvolvido em resumo, não tem tantas páginas, mas ele está resumido, bem claro, com informação completa sobre todos os conceitos do Forex para você iniciar. Então é imperdível mesmo, é gratuito. Divulguem para os seus amigos também que você vai ajudá-los caso você conheça alguém que queira alguma informação dessa, certo? E também o Reversion Prophecy, pessoal, se você compra o kit 11 DVDs Trader Profissional Avançado, você ganha o Reversion Prophecy de graça. Então ele custa R$ 199,99, mas ele sai de graça para quem compra o kit de 11 DVDs, 13 horas de treinamento, tá? Então é uma promoção que a gente faz aí. E não só o Reversion Prophecy, o Expert Day Trade Swing Trade também sai de graça. São 2 DVDs de graça na compra de 11 DVDs do kit 11 Trader Profissional Avançado, que é um curso completo para a Bolsa de Valores e para o mercado Forex. Tá ok? Obrigado, pessoal. Até